A defesa pede que o STF autorize Mauro Cid a não comparecer à CPI do 8 de janeiro ou que ele seja liberado para permanecer em silêncio. Os advogados alegam que querem evitar que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro seja alvo de atos ilegais e constrangedores. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Cid compartilhou pelo celular um documento com instruções para aplicar um golpe no Brasil. A minuta declarava estado de sítio e decretava a instalação de uma operação de garantia da lei da ordem. O texto, com 3 páginas, fazia uma análise sobre o cenário político no país. Em resposta, a defesa afirmou que, por respeito ao Supremo Tribunal Federal, todas as manifestações defensivas serão feitas apenas nos autos do processo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou hoje o sigilo das mensagens do telefone de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi preso em 3 de maio durante uma operação que investigava suspeitas de fraude nos cartões de vacina do ex-presidente e também de auxiliares. Agora, Dora Kramer, quem conseguiu ler na imprensa, porque essas mensagens que tiveram essa quebra de sigilo foram hoje amplamente divulgadas em vários veículos de comunicação, parece que, por enquanto, pelo que se tem, não há nenhum indício de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas intenções golpistas, digamos assim, ou nesse plano de golpe. Mas, politicamente, o desgaste é inevitável, né? Certamente complica. Essa situação, claro que complica o presidente Jair Bolsonaro, porque, veja, se a gente juntar lá com aquela minuta do golpe na casa do Anderson Torres, aí olha só, a Polícia Federal encontra mais um vasto material de teor golpista no celular do então ajudante de ordens do presidente, que mais que um ajudante de ordem, era considerado por ele, palavras do Jair Bolsonaro, como um filho. Ali é uma relação, no mínimo, de hierarquia muito forte. Então, é completamente inverossímil a gente supor que o presidente Jair Bolsonaro não soubesse daquelas movimentações no entorno dele. Ele podia até não concordar, inclusive porque ali naquele documento há militares implorando para que o presidente dê a ordem, e não veio ordem alguma. Mas o presidente se complica porque ele pode não ter pecado, e isso ainda está em aberto, por ação, mas certamente já está claro que ele pecou por omissão. Deixa por favor, eu incluir, Dora, por favor. Pecou por omissão, eu não expliquei. É porque, ao saber dessas movimentações, ele não fez um gesto, não deu uma palavra para acabar com aquilo. Gente, parem de falar disso. É isso que eu chamo de omissão. É possível que, diante dessa dúvida sobre qual foi a participação, não nessa tentativa ou intenção de golpe, mas como o Bolsonaro se comportou diante da existência dessas tentativas de golpe, de planos golpistas. Então, é muito possível, talvez, que a Polícia Federal solicite, no âmbito dessas investigações agora a respeito desses casos, né, dessas mensagens e desses arquivos, que Bolsonaro seja ouvido, preste um novo depoimento à Polícia Federal. Lembrando que houve mais uma vez uma determinação de Alexandre de Moraes, isso nesta sexta-feira ou na noite de ontem, para que Bolsonaro preste um 4º depoimento, mas naquelas investigações que apuram aquela tentativa de golpe de Estado com a participação ou suspeita de participação do senador Marcos Duval. O cerco vai se fechando, né, Dora? Pois é, vai se fechando. E você sabe que vai se fechando também, vai se fechar sobre os militares, porque você viu que o Exército tomou uma providência contra aquele coronel que estava ali no celular do Mauro Cid, implorando por uma ordem golpista. E eu falei agora há pouco com o ministro José Múcio, da Defesa, e ele estava me contando que essa decisão foi tomada ontem à noite. Ele soube dessa matéria que saiu na Veja inicialmente às 23 horas. Imediatamente ele ligou para o comandante do Exército e eles decidiram tomar essa providência, impedir
E o coronel, não me ocorre, ele tem um nome complicado, eu esqueci agora, tá? Depois você diz aí. Mas o coronel estava indicado para adido militar na embaixada em Washington, nos Estados Unidos. E ele foi punido se barrou essa promoção. E de manhã, o José Múcio, ministro da Defesa, ligou para o presidente Lula, comunicou essa providência, e aí o presidente Lula chamou tanto o Zé Múcio quanto o comandante do Exército no Palácio da Alvorada para uma reunião. E ali disse o ministro José Múcio que todos os militares implicados terão, assim, serão colocados à disposição da justiça, quer dizer, não vai haver condescendência. E ouvi dele uma frase que é a seguinte: outros virão. Aí perguntei, mas por que outros virão? Porque ele diz que cada dia a Polícia Federal está descobrindo novos nomes, novos fatos nesse celular do Mauro Cid, e certamente haverá outros militares, e esses militares não serão tratados com condescendência. Uma última notícia que me disse o próprio José Múcio foi de que a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, comunicou a ele, telefonou a ele, dizendo que vai pedir a convocação dos militares, sejam quantos forem envolvidos, a convocação para deporem na CPMI. Já que você pediu para eu confirmar a informação, Dora se referia ao coronel Jean Lawande Júnior.